17 de novembro de 2015. Uma equipe de pesquisadores da Universidade Estadual da Carolina do Norte e da Universidade Rice revela a primeira nanomáquina submersível motorizada já criada. Nanotecnologia molecular é o conceito de construir mecanismos, máquinas numa escala molecular. Um nano é 1/bilionésimo de metro. Então é muito, muito pequeno. Estamos nos aproximando da escala atômica. Formados por apenas 244 átomos, esses micro-robôs são projetados para distribuir medicamentos específicos através da corrente sanguínea. E a notícia de hoje é que os cientistas criaram os primeiros biobots do mundo. Estes minúsculos biohíbridos e robôs são capazes de aderir ao material viscoso em nossos corpos. Eles usam nanomáquinas submersíveis que podem ser controladas por luz UV. E usando a luz UV, eles conseguem controlar para onde essas nanomáquinas levarão os nutrientes, os medicamentos dentro do corpo. Contanto que possamos controlá-las do lado de fora, elas podem se mover muito rápido e realizar uma função. Se quisermos operar um câncer, elas podem potencialmente fazer a operação por nós lá de dentro. Isso pode nos levar a grandes avanços na medicina, na cura, resultar em nanomáquinas que realmente poderão curar ferimentos em nossos corpos, se aproximar mais rápido das coisas, reparar tecidos danificados, estender nossa longevidade e literalmente nos conduzir a um novo patamar da evolução humana. Transhumanistas acreditam que nosso corpo, em breve, será uma colmeia de nanomáquinas que tanto irão nos curar quanto nos alertar sobre possíveis doenças. E alguns sugerem que essa tecnologia está avançando tão rapidamente que não serão somente as futuras gerações que viverão 10 ou 100 anos a mais, mas nós também. A possibilidade de reverter o envelhecimento humano e de retardá-lo não são tão distantes. Portanto, se entendermos os fundamentos do processo que leva ao envelhecimento, ambos serão possíveis. Tanto retardar o envelhecimento quanto reverter. Um exemplo disso é o estudo que está sendo feito em Harvard sobre reverter o tecido muscular em ratos. Eles de fato reverteram a idade desses ratos. Isto posto, se conseguimos fazer isso num laboratório, é só uma questão de tempo até podermos reverter o nosso processo de envelhecimento. Poderiam milhões de robôs microscópicos em breve estarem nadando em nossa corrente sanguínea, otimizando o nosso sistema imunológico ou até revertendo completamente o envelhecimento? Teóricos dos antigos astronautas indicam que, se uma transformação dessas ocorrer, pode ser um sinal de que estamos ficando mais parecidos com nossos ancestrais alienígenas. These are the legs of a tiny army of robots. So small, they are dwarfed by a single-celled paramecium. 50 years of development in microelectronics have given us a fantastic array of tiny computer systems. Tiny brains, some brawn. Up until now, making moving parts at the micron scale has proven tricky. Conventional designs often don't function very well when they are that small, while others work but rely on mechanisms like magnetism which can't be easily integrated into existing electronic systems. But the new design, called a surface electrochemical actuator, can be fabricated using similar processes to those used to produce microchips. That means the tiny legs can be added directly to the devices that control them. 2 minuscule solar cells.
By shining a laser on each one, researchers can create the voltage which activates the front or back legs. These new actuators allow the tiny circuit to move, and because they are created using the same well-understood manufacturing processes as semiconductor electronics, their production can be easily scaled, making millions of tiny robots at the same time. Swarms of robots so small that they can be injected through a hypodermic syringe, and collected using a pipette. Now, at the moment they can't do much, but their compatibility with existing microelectronics makes them versatile. In theory, new actuators based on these designs could be combined with more complex devices to carry out a whole range of more sophisticated tasks. The researchers have pointed to everything from fighting cancer to tackling crop pests. But that is decades away. Time will tell if these first small steps for micro-robots could be a giant leap. This little bit of rubber that looks almost like a new toy is a robot. It's so small, just a little bit over 1/10 of an inch, that it could easily move around inside your body. And it's soft, no sharp edges. What's really impressive, though, is not how small it is, but all the different ways it can move. It crawls, it walks, it rolls, it jumps, it swims, it even climbs out of the pool. The scientists in Germany who worked on the robot were inspired by the movements of living creatures like caterpillars and jellyfish. The robots are filled with magnetic particles that allow the scientists to bend or manipulate them at will. When we apply any magnetic field, the elastic sheet changes its shape to anything that we want. Human tests are yet to come, but the robots are intended for medical use, and to do that, they need to do more than just move. The robot can grab an object, or a drug could be added to a built-in pocket. Then a shape change would trigger release. The only thing it doesn't have yet is a name. When I was presenting this first finding, a few of the audience came to me and said, "This looks really like a Gumby." What would you call a little wormy, Gumby-like thing that's squirming around your body? In a good way. Gumbo? Gumbino? Or, my favorite, My Little Wormaid. Has a nice ring to it, don't you think? Há muitos anos a gente ouve falar da nanotecnologia como uma ciência do futuro e que envolve pesquisas nada baratas. Para quem não está muito familiarizado com o termo, a nanotecnologia envolve a manipulação da matéria em nanoescala. E a palavra nano é de pequeno mesmo, viu? Já que 1 nanômetro representa 1 bilionésimo de metro. Para se ter uma ideia melhor, a espessura de uma folha de jornal tem cerca de 100 mil nanômetros de espessura. Já o DNA humano tem só 2,5 nanômetros de diâmetro. Essa tecnologia é usada no desenvolvimento de materiais e componentes para diversas áreas de pesquisa, como a medicina, a eletrônica, ciências, engenharia dos materiais e assim por diante. Mas quem acha que essa tecnologia toda está muito longe dos meros mortais, está bem enganado, viu? O nosso cotidiano está cheio de produto que contém nanocomponentes em suas formulações. Quem tem gastrite sabe como a doença pode ser um pouquinho difícil de tratar, principalmente porque o ácido gástrico do estômago pode destruir alguns medicamentos que são usados no tratamento. Para resolver esse problema, um grupo de nanoengenheiros da Universidade da Califórnia desenvolveu nanorobôs que podem ser engolidos e, uma vez que eles estão no estômago, neutralizam o ácido gástrico e só então liberam as doses de antibióticos necessárias para tratar a infecção. Esses robozinhos têm metade do diâmetro de um fio de cabelo humano e são compostos por 4 camadas, incluindo uma que é coberta pelo antibiótico e outra mais externa, que tem um polímero que permite a aderência dos nanorobôs na parede do estômago, neutralizando o ácido gástrico durante um período de 24 horas e aumentando a eficácia do medicamento. O cenário agora não podia ser outro. Vamos falar de tecnologia, Thalita. Vamos nessa, Edu. Os cientistas americanos acabam de anunciar a criação do primeiro robô vivo de toda a história. Eu não consigo imaginar um robô com vida. Eu acho que a gente vai se surpreender bastante com essa reportagem. Esse robô tem capacidade de se regenerar. No futuro, ele também pode ser usado dentro do nosso corpo para curar doenças, gente. Câncer, por exemplo. E quem conta melhor essa história para a gente com todos os detalhes é o Michael Kerr. Essa é a imagem que vem à cabeça de quase todo mundo quando se fala em robôs. Difícil pensar em algo assim, né?
Mas esse negócio estranho, que mais parece uma ameba, é o robô que promete revolucionar a ciência. E não é piada não, viu? Ele é considerado o primeiro robô vivo da história. Mede apenas 1 milímetro, é do tamanho de uma pulga e foi desenvolvido por pesquisadores de 2 universidades americanas a partir de células dessa figurinha aí, ó, a rã de unhas africana, cujo nome científico é Xenopus levis. Daí o nome do robô, Xenobot. Sam Krigman faz pós-doutorado em Ciências da Computação na Universidade de Vermont e é o principal autor do estudo. Ele conta que o grupo decidiu buscar inspiração na natureza, já que as células, unidades básicas da vida, possuem capacidades incríveis de se regenerar, por exemplo. Já os componentes básicos de um computador, se quebrarem, já era. Lembra, Sam? If you hit it with a hammer or cut it in half, it's done. É uma grande viagem ao mundo microscópico, mas basicamente os pesquisadores fizeram o seguinte: reuniram milhares de embriões da rã e começaram a extrair delas as células-tronco, que são aquelas capazes de se multiplicar e se organizar em grande escala. Elas foram incubadas e começaram a se proliferar. Os pesquisadores, então, usaram pinças e ferramentas de cauterização para montar os mosaicos de células de acordo com as configurações definidas por um supercomputador. Sam explica, foram utilizadas apenas células do coração, que se contraem e relaxam naturalmente e que funcionam como um motor, e células da pele, estáticas, para dar sustentação. Entre 500 e 1.000 dessas células foram combinadas em simulações do supercomputador, como se fossem pecinhas de construção. E as formas foram testadas virtualmente com o objetivo de cumprir funções específicas. Assim, foram criados Xenobots para recolher e empurrar partículas e para transportar objetos no interior do robô. Testes realizados depois no laboratório em ambientes líquidos foram um sucesso. Os Xenobots provaram que podem se movimentar sozinhos e cumprir as metas para as quais foram programados. Esse professor de física da Universidade Estadual de Campinas, especialista em nanotecnologia, atribui o sucesso da pesquisa ao uso da inteligência artificial do supercomputador. No caso, por exemplo, eles queriam um robozinho que andasse. Então, com a contração e descontração da célula, que aquele robozinho fizesse esse movimento. Qual configuração que funcionaria melhor? Eles testaram milhões de configurações, a simulação deu algumas que poderiam funcionar, eles foram lá com pinças, micropinças e tal, fizeram aquilo no material genético e desenvolveu. Ou mesmo dentro do corpo humano, para remover placas de gordura das artérias, ou para transportar remédios pelo sangue a um órgão específico. O mais impressionante, quando cortados ao meio, os Xenobots são capazes de se autorregenerar e eles também são biodegradáveis. Mas o grande objetivo, Sam ressalta, é usar a invenção para combater o câncer. Ele diz, se criarmos o Xenobot a partir das células-tronco do próprio paciente, o organismo não vai rejeitá-lo. Assim, será possível construir robôs inofensivos capazes de localizar e destruir tumores. E ao fim da vida útil dele, não haverá restos de cerâmica, metal ou plástico no organismo da pessoa, como acontece com os robôs convencionais. Mas será que esses robôs vivos não podem sair de controle e se rebelar contra os criadores, como se vê em filmes? O especialista em nanotecnologia acha difícil. No estágio que estamos atual, certamente a resposta é não. Não tem nenhum perigo disso acontecer. Mas os avanços vão ocorrer e nesses avanços as preocupações com
as consequências desse desenvolvimento devem estar sempre levadas em consideração. Outra preocupação que surgiu desde que a pesquisa foi publicada nos Estados Unidos no início da semana é a questão bioética. Os cientistas planejam em breve criar variações do Xenobot com o sistema nervoso para apresentar algumas capacidades cognitivas selecionadas. Eles mesmos se perguntam se são formas de vidas inteiramente novas, até que ponto esses robôs poderão ser considerados simples organismos programáveis e não seres com direito à vida. Eles não são seres vivos, são feitos com células orgânicas, de organismos, né? Mas eles não têm cérebro, não têm nenhuma função que caracterizaria um ser vivo. Não pensam. Mas, certamente, qualquer pesquisa relacionada com a nanotecnologia, a biotecnologia ou com qualquer área do conhecimento tem que vir acompanhada naturalmente com as preocupações éticas que elas possam ter com as possíveis consequências éticas dos seus desenvolvimentos. No momento, a maior preocupação de Sam Kriegman e dos colegas dele é desenvolver impressoras biológicas 3D para que os Xenobots possam ser montados de forma automática e em grande quantidade, para que assim eles possam acelerar a pesquisa e descobrir onde mais ela pode ser aplicada.